acessível às pessoas em privação de liberdade a participação nessa consulta pública. Então, a gente tem, a partir de hoje, o CNJ vai abrir no seu site um formulário para que as organizações, as pessoas possam contribuir com o plano, mas a gente precisa pensar estratégias para que também as pessoas em privação de liberdade possam participar diretamente desse processo da consulta pública. A gente está falando da construção de uma política pública, né, de um plano nacional sobre um tema extremamente delicado, e eu considero bastante equivocado, né, a gente não ter a preocupação de ouvir as pessoas que são mais afetadas por essa política, que são exatamente as pessoas que estão em cumprimento de pena privativa de liberdade. E aí que me parece, não, eu tenho certeza, por conhecer o trabalho da FECOMPAR, por conhecer o trabalho dos Conselhos da Comunidade do Paraná, que os Conselhos da Comunidade são um ator importantíssimo para criar estratégias de escuta das pessoas privadas de liberdade. Então, acho que o grande motivo dessa nossa conversa é esse, é pensar como é que cada uma de vocês, à frente dos conselhos da comunidade, ou trabalhando nos conselhos da comunidade, pode viabilizar que as pessoas em privação de liberdade participem dessa consulta pública. A consulta pública, a partir do momento que ela for aberta hoje pelo CNJ, ela vai ficar 20 dias disponível, né, no site do CNJ, e a minha sugestão é usar de uma estratégia muito simples, é que os conselhos da comunidade possam acessar esse formulário no site do CNJ, providenciar cópias impressas desse formulário, e ir visitar a unidade prisional e ouvir as pessoas e orientar as pessoas para que elas possam responder às questões que estão postas no formulário. É um formulário simples, ele é um formulário, a maior parte das questões objetiva, então é para assinalar, né, aquilo que considera mais importante. Eu acho que é uma estratégia que os conselhos podem viabilizar. Imprimir cópias do formulário, entrar nas unidades prisionais, coletar as respostas dessas pessoas e depois passar para o sistema do CNJ, que é por meio do qual vai ser feita a análise dos dados. Eu não quero me estender muito nessa minha fala inicial, porque eu acho que a ideia é que a gente possa mesmo conversar sobre como viabilizar essa consulta pública. Então, já trouxe um pouquinho aqui o recado que eu queria dar. Eu sei que a Cris tem algumas preocupações com relação ao teor do plano, aquilo que é importante, então eu vou deixar a Cris também para ela comentar um pouquinho, e depois acho que a ideia é a gente abrir mesmo para uma rodada, Maria Helena, de diálogo para ver, né, para a gente saber como é que os conselhos se veem nesse lugar, e a gente tentar contribuir com essa estratégia. Obrigado. Cris? Boa tarde, gente, tudo bem? Cumprimentar a Maria Helena, Felipe, parceiro do LabGPEM, todos os conselheiros e conselheiras. É um prazer estar aqui dialogando com vocês. Na verdade, vocês sabem melhor que eu quais são as principais pautas, né, no que tange a questão penitenciária. Eu, pessoalmente, tenho acompanhado uma pauta específica, mas que acaba puxando outras, que é a questão das privatizações. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre, mas sou professora da Católica de Pelotas, e não sei se vocês viram no noticiário que está sendo encaminhada e efetivada a construção do complexo de Erechim, que vai ser o primeiro complexo privatizado em PPP aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não sei como é que é o Paraná, até depois, se tiver um tempinho e puderem me relatar como é que é essa questão das privatizações no Rio Grande do Sul, no Paraná, teria curiosidade. Então, um dos aspectos que, em conversa com o Felipe, eu tenho chamado a atenção, que existe, eu penso que esse momento é um momento muito importante para nós, tanto é que nós estamos aqui com 105 pessoas dialogando e parando um pouco para pensar sobre propostas, né, voltadas ao sistema penitenciário nacional. Mas o que eu noto é que parece que há um descompasso
entre o que o CNJ vem discutindo e propondo, e a Senapen, e também o próprio... Existe uma confusão, inclusive, no Ministério da Justiça. O que eu noto é que não há uma posição clara, né, de quem discute a questão penitenciária, ou mesmo do governo federal, em relação às privatizações. Então, nós estamos aqui para construir um plano no sentido de alterar a situação de inconstitucionalidade do sistema prisional brasileiro, mas, ao mesmo tempo, paralelamente, vem crescendo iniciativas no sentido das privatizações das prisões. E eu não sei se todo mundo tem essa discussão, mas, pessoalmente, acho que o Felipe tem certeza, compartilha comigo, a privatização, né, seria, na verdade, uma forma, uma política de aprofundar tudo que existe de pior no sistema prisional brasileiro, a semelhança do que acontece nos Estados Unidos, violações, indústria do encarceramento, os custos são bastante altos, falta de controle externo, a desconstrução, inclusive, da categoria hoje dos policiais penais. Então, tem... N efeitos que a gente já conhece das 5 unidades privadas que existem no Brasil hoje, são 5 PPP, o resto é cogestão, e a ampla maioria, mais de 90%, são públicas, mas nós sabemos que esse processo é um processo muito sério, e ele vem tomando corpo porque houve um decreto do governo no sentido de alavancar essas privatizações a partir de incentivos do BNDES. Né? Não só incentivos fiscais, mas o BNDES passa a assegurar, né, a construção dessas privatizações. Então, esse seria um ponto, né, que eu quero chamar a atenção para que vocês discutam entre vocês, ainda mais vocês tendo essa representatividade que tem. A gente pode, inclusive, aprofundar essa discussão em algum momento, só tratarmos desse assunto, que é um assunto realmente muito complexo. Outro aspecto que dialoga e que está relacionado com esse é que, junto com o PL das saidinhas, as saidinhas por si só são... as saidinhas não... A obstrução das saidinhas por si só já é algo bastante grave, né? E mesmo essa posição assumida pelo Lula, na minha visão, ela é muito restrita, ela não responde ao que o veto teria que ser total, né? E, além disso, junto com esse projeto das saidinhas, veio a questão dos exames criminológicos, ou seja, se reedita o exame criminológico, vocês sabem muito bem que ele sempre foi e permanecerá sendo um obstáculo, e, além da reedição do exame criminológico, tem um alargamento no uso das tornozeleiras eletrônicas. Então, o alargamento no uso das tornozeleiras eletrônicas não só é uma aposta punitivista, que vai ao encontro de todo o discurso do populismo penal e tal, mas também é um investimento em privatizações, porque esse alargamento das tornozeleiras é uma forma, mesmo não sendo PPP, mesmo não sendo cogestão, é uma forma de transferir recursos públicos para as empresas, para a iniciativa privada, via tornozeleiras. Inclusive, só para chamar a atenção de vocês, tem um projeto de lei já tramitando no Congresso que prevê que as unidades, que a gestão estadual passe o controle das tornozeleiras eletrônicas para as empresas que fornecem as tornozeleiras. Hoje, as tornozeleiras têm os institutos de monitoração eletrônica, não sei como chama, se é igual em todos os estados, mas aqui no Rio Grande do Sul são institutos, mas são institutos que a gestão é do próprio servidor penitenciário, do próprio policial penal, ou do técnico administrativo, que é um assistente social, um psicólogo, um advogado, além de ter um alargamento para utilização das tornozeleiras, que, na verdade, só alarga a rede de controle e punição, e existe essa transferência de valores para a iniciativa privada. Outro aspecto também que me preocupa, até porque eu pesquiso bastante isso, é um olhar, que não existe um olhar, assim, mais específico para os grupos específicos, sendo redundante, né? Pensar algumas coisas no que se refere a mulheres, idosos, população LGBTQIA+, e todos esses aspectos. Mas, na verdade,
Só quero participar, né, efetivamente, contribuir com o que eu puder e também trazer essa discussão aqui para o estado do Rio Grande do Sul e chamar a atenção para alguns pontos, né, que eu imagino que quem está construindo esse plano, essas propostas, o próprio Felipe, né, na Senapen, via LabGPEN, está pensando nisso, mas também não custa a gente reforçar essa discussão com os conselheiros, né, e com o conjunto da comunidade que atua aí no campo penitenciário, que vocês tenham acesso mais direto do que a gente. Mas era isso, gente, é só levantar um pouco algumas lebres, como se diz. Obrigada. Obrigado, então, Cristiane, pela participação, né? Aqui no Paraná, a gente tem algumas questões bem específicas do nosso estado, né, também, mas é importante você trazer a realidade do Rio Grande do Sul, que, de certa forma, acaba também se propagando, né, pelo resto do país, né? Temos realidades que na verdade nós podemos ver que é comum a todos nós, né? Então, todas as questões que você traz são importantes para a gente parar, pensar, avaliar, estudar um pouco mais a fundo, né? Mas nós temos que observar também que aqui no Paraná, hoje, a grande parte das pessoas que estão conduzindo o próprio sistema, né, são policiais penais, né? E nós não temos, há muitos e muitos e muitos anos aqui no Paraná, né, concurso para assistente social, psicólogo, pedagogo, médicos, né? Nós não temos no nosso sistema prisional profissionais capazes realmente de fazer aquele trabalho tão sonhado, né? De preparar essa pessoa para uma nova realidade quando ele realmente sair, que a pena realmente seja justa e que ele possa, no período que ele estiver cumprindo a pena, ter uma equipe, né, que possa estar trabalhando com ele todos os aspectos, né, para que a pena realmente, para que aquilo que está previsto na LEP lá, desde 84, se torne realidade. A gente vê que muitas questões da LEP ainda estão no papel e não se tornaram realidade, porque temos um sistema sonhado, mas não temos um sistema, estamos muito longe do sistema que seria o sistema legal, né, o que está previsto na lei. Então, acho que essa é a grande oportunidade, então nós temos que pensar muito nisso. Hoje, os conselhos da comunidade do Paraná, eles estão muito dedicados, realmente, a tentar apagar incêndio e a tentar solucionar problemas, desde problemas básicos, que é a parte de higiene do preso, higiene das celas. Grande parte dos conselhos da comunidade ainda, né, precisam todos os meses repassar produtos de higiene e limpeza para as unidades prisionais, porque senão falta esses produtos básicos. Então, isso é inadmissível que nós estejamos ainda fazendo isso, afinal de contas, é uma obrigação do Estado. A FECOMPAR tem batido nessa tecla, assim, há muitos anos. A gente consegue perceber que tem uma melhoria crescente, né, com relação a essa situação. De uns anos para cá, a gente percebeu que colchões já não estão faltando, coisa que antes era muito comum, né, o próprio uniforme dos presos, agora todos eles estão uniformizados, mas há muitos e muitos anos eram os conselhos da comunidade que forneciam o próprio uniforme do preso, né, cobertas, cobertores para o frio, né, nós também, enquanto conselhos, durante muitos anos que fornecemos cobertores, agora que parece que o Estado está começando a comprar. Então, na verdade, nós estamos aqui no Paraná ainda numa condição muito incipiente, né? Nós temos, assim, conselhos da comunidade que ainda são chamados para fazer reforma nas celas, para fazer reformas nas estruturas do próprio ambiente prisional, né, para construir mais celas. Isso agora, diante da resolução 488, né, de 2023, que nós já divulgamos amplamente através da FECOMPAR, esclarecendo por ofício e também no evento que nós realizamos da FECOMPAR, o evento anual, nós esclarecemos que isso não é função do conselho. Se o conselho fez um dia, não é mais a função do conselho, né? Mas a gente vê a angústia de muitos conselhos, vendo que a situação está tão deteriorada e que eles precisam atuar,
né? Então, a gente tem orientado os conselhos para serem grandes catalisadores, trazerem outros órgãos para dentro do conselho e discutirem realmente essas questões e cobrar do Estado aquilo que realmente é do Estado. Então, a hora é agora de colocar tudo isso no papel, né? Nas próprias visitas de inspeção que os conselhos realizam e observam que em alguns ambientes prisionais ainda falta água, né? Que absurdo faltar água, falta, né? Em alguns ambientes ainda tem um acúmulo de lixo. Como que vai ter um acúmulo de lixo, né? Isso já tinha que ter sido superado. E tantas outras coisas, né? A própria questão da PENASP, que aqui no Paraná nós não conseguimos ainda implantar a PENASP. O governador, há muitos anos atrás, lá em 2014, né, aderiu a PENASP a nível do Estado, mas aderiu no papel. Na prática, nós não temos uma política, né, pelo SUS para as pessoas privadas de liberdade. Os conselhos da comunidade têm que fazer uma gambiarra, tem que correr lá na Secretaria de Saúde, tem que fazer parceria com o gestor municipal para tentar levar um médico para dentro das cadeias públicas, porque não tem, né? E mesmo as penitenciárias, muitas penitenciárias não têm estrutura necessária, a maioria não tem, nós não temos uma unidade de saúde, nem em nenhuma penitenciária dentro do estado do Paraná, coisa que no Rio Grande do Sul existem 48 unidades de saúde, então são 48 presídios, aonde tem uma unidade de saúde dentro, com uma equipe para dar assistência àqueles presos. Nós aqui no Paraná nós não temos essa estrutura ainda. E isso precariza ainda mais o nosso sistema, né? Então, isso tudo tem que ser alvo da preocupação dos conselhos, né? Quando forem ouvir os presos, quando o conselho se reunir, né, para criar quais são as principais propostas que devem ser implementadas. Nós temos várias resoluções do CNJ, que a FECOMPAR divulga aos conselhos da comunidade, já divulgou ano passado, ano retrasado, e vem divulgando. Desde que as resoluções são lançadas pelo Conselho Nacional de Justiça, nós divulgamos imediatamente. E são resoluções que a grande maioria ainda não foram colocadas em práticas aqui no Estado. Por exemplo, relativa à população LGBTQIA+. Nós ainda estamos numa discussão gigantesca dentro do Estado, porque nós tínhamos a unidade de Rio Branco do Sul, que era para essa população, hoje essa população está lá em Toledo, porém ainda não existe uma regulamentação, isso tudo está sendo discutido, né, para essa unidade de Toledo, que dirá para outras unidades, porque Toledo vai ser insuficiente, porque não é possível pegar do estado todo e deixar só lá em Toledo, já está um ambiente que se torna insuficiente, porque hoje nós temos quase 50 pessoas lá nessa condição, né? E então nós temos que pensar, né? Também, como o Felipe falou, da porta de entrada, o volume de pessoas, né, que estão entrando, que estão retornando para o sistema, né? Nós sabemos que muitos, às vezes, acabam retornando por crimes recorrentes, né? Muitos usuários de drogas, muitos daqueles que são usuários que se envolvem novamente com aquele delito do furto, do roubo, para manter, né, o seu vício, e muitas vezes ele acaba caindo no sistema. Nós que trabalhamos com eles, que estamos no dia a dia ali, sabemos o quanto existe esse vai e volta das mesmas pessoas, né? Então, isso tudo tem que ser discutido, né? Precisamos discutir também a porta de saída, como o Felipe falou. O que é a porta de saída? Quando ele vai sair? O que acontece hoje? Quando os conselhos da comunidade são avisados, comunicados, imediatamente eles têm que se organizar para tentar auxiliar muitas vezes essa volta para casa. Alguns conselhos têm algum programa nesse sentido, outros conselhos têm assistentes sociais que estão atuando nesse sentido, outros conselhos ainda não conseguem fazer. Mas o que acontece? Essa pessoa sai do ambiente prisional e ela sai para a rua, às vezes ela não tem nem um chinelo para colocar no pé, sabe? Tem presos que saem descalço, eles saem sem a passagem do ônibus para voltar. E às vezes é para voltar dentro da sua própria cidade, mas hoje a maioria das vezes é voltar para outra cidade, é voltar para outro estado.
aí os conselhos precisam se organizar, muitas vezes se organizam, né, naquele afogadilho, naquela correria, naquele fim de tarde, naquela sexta-feira, né, tem que correr para arrumar uma passagem para aquela pessoa dignamente poder voltar para sua família. Então, toda essa organização da política do pré-egresso, né, que não existe ainda, né, que esses 6 meses antes da pessoa sair, até o dia dela sair, toda uma organização para que ela possa sair, né, com seus direitos resguardados, com a sua documentação, né, com o seu vestuário, com a sua passagem, aquele contato lá com a família, né, que muitas vezes ele perdeu o contato com a família, para onde ele vai, como vai ser esse retorno para casa, ele vai chegar lá, o que vai acontecer, né? Então, é essa ligação que tem que ter muito antes dele sair para fora da porta do presídio, né? Então, essas questões todas têm que ser colocadas, têm que ser debatido, porque existe isso e muito mais, né? Quem está no dia a dia enfrentando essas situações sabe do que a gente está falando, né? Então, aqui é Conselho da Comunidade, todo mundo coloca a mão na massa. Vocês sabem de situações muito críticas, depende muito da região. Olha, o litoral tem umas características muito próprias lá do litoral, muito específicas. O pessoal da área de fronteira tem uma outra realidade, né? Foz do Iguaçu, Guaíra, é uma outra realidade, pessoal das regiões de fronteira ali, inclusive fronteira com outros países, né? Lá no caso de Barracão, lá embaixo. Então, tem que olhar essas questões todas e tentar contemplar essas diferentes realidades, né, seja por região, mas também a realidade que vocês conhecem muito bem, né? Então, essa realidade que vocês conhecem muito bem, elas têm que virar numa proposta, ou várias propostas, muitas propostas. E aí, a FECOMPAR, para ajudar, a gente montou uma pesquisa e mandou para vocês também ali no Forms, né? E essa pesquisa tem como objetivo, né, poder receber essas propostas, porque qual que é a nossa ideia enquanto FECOMPAR, LabGPEM e outras instituições não governamentais. A nossa ideia é reunir todas essas propostas e, a partir dessas propostas, a gente reunir com outros órgãos, vai vir propostas do LabGPEM, vai vir propostas da própria OAB, que está junto conosco nessa partilha, nesse momento, e nós vamos fazer um documento único, né, das instituições não governamentais, tá? Que fique muito claro, tá? Essa é uma proposta nossa para que essas instituições não governamentais, que estão nesse momento estão sendo organizadas, conduzidas por um processo onde a OAB, né, está nos orientando, nós teremos, então, muito mais condições de ver essas propostas sendo contempladas do que se a gente colocar uma proposta sozinho, né? Um conselho da comunidade sozinho pode ser ouvido, até pode, mas se a gente conseguir compilar todas essas propostas, como é a ideia da FECOMPAR, compilar tudo que vem dos conselhos. A gente vai fazer um grande documento aqui, e esse grande documento a gente vai, junto com a OAB, junto com o LabGPEM, montar uma estrutura maior e levar isso lá para o CNJ e para o Senapem, que vai ter uma audiência a nível nacional, vai ser o dia 29 e 30, agora no final do mês, né? E entregar isso em mãos. A OAB aqui do Paraná já tem 2 representantes, né, desse grupo de trabalho, que se colocaram à disposição de ir lá pessoalmente fazer a entrega desse grande documento, né? Então, também estou passando isso para vocês, porque essa é a nossa expectativa. Vocês podem mandar propostas individuais? Podem e devem, e eu acho que é importante as propostas chegarem. As propostas têm que chegar. Quanto mais propostas vocês mandarem lá para o CNJ, vão mandando, acho que é importante. Mas mandem também essas propostas para a FECOMPAR, porque nós vamos montar esse documento maior, esse documento com corpo maior, um documento, digamos assim, que não vai ser só um conselho sozinho, vai ser a FECOMPAR, daí a gente vai colocar o nome de todos os conselhos que mandarem propostas para nós, a gente vai fazer uma grande lista com todos os conselhos, né?
né? E aí a gente vai encaminhar para a OAB e a OAB vai, então, fazer esse trabalho. Eu acredito que vai ficar bem interessante, porque nós temos muito mais chances de sermos ouvidos, e daquela proposta que o seu conselheiro mandasse sozinho, muitas vezes podia passar até desapercebido lá, né? Mas a gente mandando em conjunto, ele também vai dar, digamos assim, um reforço maior, porque vai ter ali várias entidades não governamentais chancelando e aprovando e dizendo, referendando, né, essas propostas. Então, era essa a ideia que eu queria passar para vocês. Realmente está bem em cima do laço. Para vocês terem ideia, na sexta-feira à tarde, às 2 horas da tarde, a gente teve essa reunião com a OAB, com o LabGP e com outras instituições. Nesse grande grupo de trabalho de instituições não governamentais, vai vir agora para a próxima reunião nossa, vai vir o Conselho de Medicina, o de Psicologia, o de Serviço Social, vai vir também o CREFITO, então vão vir vários conselhos, vai vir também a Universidade Federal do Paraná, e vai vir alguns movimentos também de familiares e de pessoas ligadas aí ao sistema prisional. Então, só para vocês entenderem que isso está tomando um corpo maior, e a gente pretende que essas propostas realmente cheguem e causem um impacto, né, a nível do plano mesmo, tá? Para que elas sejam ouvidas. Fala aí. Não, é só porque eu tô preocupado com o horário, tô vendo que já são 20 para as 3, e aí eu não sei se o pessoal quer também fazer alguma pergunta, tal, para a gente poder circular um pouco. Desculpa te cortar, mas tô preocupado em tentar ouvir também para ver se as pessoas estão entendendo, assim, que tem ideias do que pode ser feito, entendeu? Acho que tem gente com a mão levantada. Desculpa. Pode falar. Então, quem quiser fazer pergunta, por gentileza, pode perguntar. Juraci, Foz do Iguaçu. Acho que a Alessandra está com a mão levantada ali. Boa tarde. Parece que eu vi alguém com a mão levantada antes de mim. Não sei se, de repente, a pessoa queira falar. Aparece na lista aqui, primeiro é a Alessandra, depois Graciele, depois o Conselho de Foz. Pode falar, Alessandra. Então, vá tocando aí, Felipe. Vá tocando, que eu não estou acompanhando. Ô, pessoal, boa tarde. A minha mão ali foi erro, tá? Depois eu não consegui abaixar ela. Foi bem no comecinho, erro, tá? Tá bom. Graciele? Você comentou de um link de uma consulta pública. Esse link ainda não está disponível, certo? Exato. Na medida em que ele ficar disponível, a gente acessa, a tua indicação foi que a gente imprima e vá até a penitenciária e faça essa entrevista com os presos, né? Exato. A minha sugestão aqui, que eu pensei, é unir os conselhos da comunidade que tem a direciona os presos para aquela penitenciária, e ir todos juntos, digamos, todas as assistentes sociais, em um dia só, e fazer tipo um mutirão dessas pesquisas, que aí teria até mais força, né? A gente pode enviar um ofício, então tal dia, na tal penitenciária, vai tantos conselhos para fazer essa pesquisa. Acho que seria bem bacana, né? Nesse sentido. Ô, Graciele, eu acho uma excelente ideia, né? É isso, quem melhor sabe como viabilizar essa consulta são vocês que conhecem, né, de fato, como que é a dinâmica de chegada nas unidades e tal, mas acho uma excelente ideia. O que eu fico pensando assim, de fato a gente tem que pensar numa estratégia para que essas pessoas que estão privadas de liberdade sejam ouvidas, né? Porque não dá para a gente achar que, por mais que nós, né, saibamos como funcionam as prisões e tal, não dá para pensar uma política sem ouvir a pessoa mais afetada por ela, né? Então acho que essa é uma excelente ideia. O link, ele deve entrar no ar ainda hoje, porque o compromisso, a data firmada pelo CNJ foi dia 15 de abril, então o link deve estar disponível hoje. Vai dar para acessar o formulário, imprimir o formulário e aí pensar essa estratégia. Eu acho ótimo. Porque é isso, né? A gente vai ter pouco prazo também. São 20 dias só, então quanto mais gente conseguir, para conseguir ouvir o maior número de pessoas, melhor. Não sei se seria possível a FECOMPAR fazer tipo um ofício, ou não tem necessidade da gente marcar essa data lá na penitenciária para fazer essa pesquisa. Precisa de um ofício da FECOMPAR? Não precisa, Graciele, não precisa de ofício nenhum. O Conselho da Comunidade tem
condições, né, de entrar no momento que precisar entrar, deve ter essa condição, né? Você só simplesmente diz que vocês estão fazendo parte de um movimento que está montando, né, o Plano Nacional de Melhoria do Sistema Prisional, que vocês estão recebendo orientação da FECOMPAR, né? E estão fazendo parte desse plano que está sendo organizado pelo Senapem, pelo CNJ, né? Então, não há necessidade. Tá bom? Certo, obrigada. Seria isso. Graciele, obrigado. Acho que é uma ótima estratégia e, assim, se vocês conseguirem se organizar para isso, vai ser ótimo. Conselho da Comunidade Rolândia. Oi, pessoal, boa tarde. Tá dando para me ouvir? Sim, sim. Sim. Eu gostaria de só tirar uma dúvida aqui. Nesses projetos, né, que vão ser montados, encaminhados, vai ser incluído algum protocolo? Porque, assim, o maior problema que nós temos hoje, aqui, pelo menos, é que nós temos a legislação, o conselho vai lá, faz o serviço dele, faz a parte dele, identifica os problemas, aciona as autoridades que são responsáveis, e a gente simplesmente morre no nada. A gente não tem resposta, sabe? Então, assim, eu trabalho fora do Conselho da Comunidade, eu também trabalho numa parte de educação. Trabalhei 8 anos com o Conselho de Educação. E dentro da educação no Brasil, eles têm protocolos que é assim, você infringiu a lei, automaticamente o próprio município é multado, o próprio estado é multado. Então, automaticamente, tipo, é um direito da criança, ele vai ser cumprido. Por quê? Porque senão o estado começa a receber multa diária, e eu não vejo isso no sistema penitenciário. Então, eu tenho o direito do meu preso, eu estou vendo que ele está sendo lesado, eu faço toda a documentação, eu aciono tudo que eu posso. Só que eu não vejo uma cobrança em me dar uma resposta, uma cobrança em tomar uma atitude. E eu acho, assim, que falta muitos protocolos nesse sentido. Mais importante do que eu ter o direito é eu garantir que ele seja executado. Então, assim, nós temos o nosso advogado, ele é sempre muito presente, eles fazem tudo que pode. Mas, às vezes, até os próprios advogados da cidade chegam no conselho e falam, olha, o que a gente faz? Às vezes o próprio juiz, né? Essa semana atrás, o próprio juiz, naquela situação do tipo, olha, eu tenho que fazer o quê? Chamar a televisão? Porque, infelizmente, a gente chegou a esse ponto no Paraná, ao ponto que é desumano, entendeu? Eu fiz direito, às vezes eu vou fazer a visita e falo, se eu for seguir a lei, não fica um aqui dentro, porque a situação é desumana. E eu não tenho protocolo de devolutiva. Então, assim, eu tenho agente, por exemplo, teve conselho aqui perto da nossa região que ajudou a reformar a cadeia está reformada. Tá, mas a pessoa que está regendo a cadeia simplesmente não quer aceitar mais preso. Aí eu posso ficar com superlotação e o outro estar com o número ok. Então, assim, não há um equilíbrio. Ah, você aciona aqui, você aciona ali, e não te tem respostas. Então, assim, eu sinto muita falta desses protocolos. Eu mando um ofício, eu não tenho prazo para devolução de resposta de ofício, eu marco uma reunião. Então, assim, eu acho que isso complica bastante. Eu queria saber se nessa proposta vai vir esses protocolos para auxiliar a gente nisso. Ou a gente trabalha e acaba desanimando. Veja bem, essa é uma das propostas que você pode colocar, né? Porque o que acontece? Os conselhos da comunidade ainda precisam avançar muito no sentido deles realmente serem respeitados como órgão de execução penal, né? Então, eu vejo que aqui no Paraná já evoluiu, mas a gente precisa evoluir muito também nesse sentido. E só para vocês terem ideia, a FECOMPAR já pediu para o GMF que o relatório de visitação dos presos fosse colocado, digamos, lá no CEU, tivesse uma aba em que o juiz, o promotor, o conselho e outras autoridades pudessem visualizar o relatório e se tivesse, na verdade, encaminhamentos para a solução dos problemas apontados. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, e a tua angústia é a angústia de muitos aqui. Então, esses protocolos são super importantes e necessários. Vale colocar numa das propostas. Deixa eu ficar um pouquinho assim. A consulta pública vai ser feita por meio de um formulário, né, que é esse formulário que vai estar disponível no site do CNJ, e esse formulário ele vai estar distribuído em 4 eixos, que são os eixos que orientam a elaboração do Plano Nacional, tá? Então, o primeiro eixo, ele diz respeito ao controle de entrada e das vagas no sistema prisional. Então, ali vai aparecer alguns problemas, vai aparecer o eixo, problema, superlotação carcerária,
quais ações estão sendo propostas, e aí a gente tanto pode elencar as ações prioritárias, quanto também apontar novas ações. O segundo eixo, ele diz respeito à qualidade da ambiência, dos serviços prestados e da estrutura do sistema prisional. E aí, da mesma forma, vai ter problemas e ações para enfrentar esses problemas. O terceiro eixo, ele já vai falar sobre a porta de saída. Então, tem um eixo que diz respeito especificamente aos processos de saída da prisão e como que pode ser pensada as estratégias para a inserção das pessoas que deixam o sistema prisional. Da mesma forma, são apontados problemas, ações mitigadoras. Aí, o quarto eixo, gente, é que traz uma novidade, tá? Que ele diz respeito a políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional. O que significa isso? A gente vai ter que apontar nesse quarto eixo ações que enfrentem exatamente aquilo que nunca foi enfrentado, como, por exemplo, essa baixa resolutividade dos processos judiciais, a ausência de resposta, né, seja do executivo, seja do judiciário, aquelas denúncias que são formuladas, seja pelo conselho, seja pelo mecanismo. Enfim, tem um eixo aqui, 4, que é esse eixo de não repetição do estado de coisa condicional, em que a gente vai poder apontar exatamente esses problemas que dizem mais respeito mesmo à estrutura, vamos dizer assim, do Estado brasileiro, né? Como é que o Estado brasileiro não cumpre com a própria legislação. Então, acho que esse alerta que foi feito aí pelo Conselho da Comunidade de Rolândia é importante e vai ter um lugar ali para vocês sinalizarem esse tipo de questão. Temos o Fábio Tomazetto com a mão levantada. Boa tarde, Felipe. Só uma dúvida, me escuta bem? O seu microfone está desligado. Pode falar, pode. Felipe, vai entrar só a população carcerária adulta ou a gente pode também desenvolver isso na população adolescente, nos censos? Não, esse é um plano que diz respeito somente ao sistema penitenciário. A gente não está falando aqui de sistema socioeducativo, tá? Então, só adulto mesmo. Só adulto. Mais alguém, gente? Acho que o Conselho de Foz estava falando, mas o microfone está fechado. Agora vocês me ouvem? Sim. Sim. Então, né, como eu já cumprimentei a todos, eu gostaria de levantar alguns questionamentos na questão, por exemplo, que já foi citado aqui, que deve se observar no plano, a deficiência de técnicos das unidades prisionais. E aí eu já fecho com todos os técnicos, porque tanto na assistência social, como na saúde, como na educação, enfim. Outra coisa que é importante também a gente pensar, apesar do esforço na questão saúde, tá bem complicada a questão saúde prisional. Não sei aquelas unidades que já contemplam uma equipe, como está a gente aqui, tem uma equipe, mas está bem difícil, né? A gente tem um retorno favorável, assim, para o preço, né? Aí também eu gostaria de saber, aí eu pergunto aí para o Felipe, com relação, porque nós aqui, a gente elabora um relatório mensal, esse relatório ele é bem complexo, com muitas páginas, e todo mês a gente tem aquela visita técnica que a gente realiza. Então, hoje, se você me perguntar qual que é os questionamentos dos presos, eu vou saber te falar e com o nome e todos os dados de cada um deles, né, que fazem os questionamentos. Então, o que a gente percebe, assim, na última visita que eu fiz, inclusive, acompanhei, apesar dos avanços que a gente tem aqui no município, a gente já melhorou muito aqui, mas tem muito a melhorar ainda, mas, por exemplo, qual é o que eu vejo, assim, hoje que fere a Constituição, que fere o direito cidadão com relação à privação de liberdade? Seria, por exemplo, vou apontar aqui, seriam os kits de higiene fornecidos pelo Estado. Terríveis, né? Outra questão é cobertores.
Nós aqui, a gente auxilia né, a casa que é a corregedoria, os gastos excepcionais do juiz aqui, dá essa possibilidade de a gente estar implementando, mas a gente poderia usar esse recurso para outras ações e atividades que viessem ser, de fato, para trabalhar o privado da liberdade, e às vezes a gente tem que fazer esse socorro aí com relação a kit higiene. Temos um projeto aí que é a tenda feminina, uma vez por mês a gente complementa os kits, fornecendo, eu acho que a mulher, a dignidade de ter um shampoo, um condicionador e um creme para se passar é fundamental, então isso a gente já consegue proporcionar, além dos outros itens que já compõem, né, são 8 itens que a gente coloca. Então, também outra questão que a gente tem muito apontado pelos privados de liberdade. Eles querem trabalhar, eles querem uma forma de diminuir sua pena. Hoje tem os trabalhos artesanais e tem a educação, que tem, inclusive nas celas, mas ainda está muito aquém de a gente ter um trabalho profissionalizante, eficaz e qualitativo e dentro daquilo que se possa realmente trabalhar a questão do cidadão. E também pontuar nesse plano de trabalho, plano nacional, já que é nacional, vamos contribuir o máximo que a gente puder, a questão de trabalhar o indivíduo na sua questão psicossocial. Isso tem que estar bem tenso também, a questão da saúde mental. E aí já entra não só o privado de liberdade, quanto o trabalhador, tá? Então, isso está muito visível, né? A gente teve que já, né, fatos até de homicídio, e a gente percebe que o ser humano ali já não tem mais objetivo, não tem esperança, ele acha que para ele acabou tudo, e aí é difícil a gente trabalhar. Então, ainda bem que aqui a gente já tem esse trabalho da justiça restaurativa, graças, né, que o TJ e o CNJ ainda está nos apoiando, graças a Deus, isso aí está sendo efeito, e eu acredito que vai ajudar muito. Aí eu pergunto, então, que essas entrevistas que o senhor colocou, se pode ser usado esses relatos que a gente tem nas nossas entrevistas mensais, ou se há necessidade a gente, né, nesse momento, fazer uma visita específica, porque a gente tem um roteiro de perguntas, né, nossa visita. A gente tem um roteiro, desde alimentação, banho de sol, enfim, medicação, toda a necessidade que a gente pensou e a gente criou esse roteiro, e que veio também, a gente só complementou, se é válido esse, ou se a gente tem um outro roteiro que vai ser nos encaminhado. Então, para contribuir, tá? Assim, a questão do Estado e da negatividade, eu já passei muito por isso aqui no Conselho de Foz do Iguaçu, tive muitos embates, já venho defendendo a saúde prisional de pessoas privadas de liberdade, não só do PENASP, do PEAME também, é que não existe um interesse dos municípios com relação a essa descentralização da saúde da pessoa privada de liberdade. Então, é uma população, Felipe, e aí eu coloco assim, bem preocupante, é que se vê assim como sistema prisional, ninguém quer saber, esse não é problema meu, esse não é eu, é o Estado, não, esse é a União, esse é o Ministério da Saúde, entendeu? E aí a gente fica nessa, sem saber realmente, né? Já tem aqui, a questão da saúde aqui, a gente já tem, assim, um documento à vontade, quem precisar, a gente tem resolução, a gente tem solicitação, a gente tem informação, tudo que se pode fazer, e ainda a gente não tem um atendimento, de fato, humanizado, e dentro daquilo que é preconizado pela Constituição e pelo SUS, na questão da pessoa privada de liberdade. Essa política, a gente ainda acho que vai ter que gritar muito ainda, mas apesar do pequeno avanço que já teve. Isso que eu queria dizer, né? O que mais eu puder contribuir, à tua disposição. Obrigada. Ótimo, obrigado.
vamos lá. Eu acho que todos esses problemas apontados, eles são importantes e precisam aparecer na consulta, mas eu penso que são duas coisas distintas. Uma coisa é esse conhecimento acumulado que o Conselho de Foz do Iguaçu tem por conta das visitas que já realiza. E isso permite ao Conselho, né, por meio dos seus conselheiros e conselheiras, responder no formulário. Né, e aí responde em nome do Conselho ou em nome da pessoa, né, conselheiro ou conselheira que estiver respondendo. Outra coisa é o formulário da consulta pública sendo aplicado junto às pessoas privadas de liberdade. Eu acho que no caso de responder em nome delas, são elas que precisam estar dizendo, né? Até porque muito provavelmente o formulário vai pedir algum tipo de identificação, seja de pessoa física ou jurídica, né? Então, para a gente... Uma coisa é, eu conheço a realidade por meio das visitas que eu faço. Então, eu vou responder essa realidade que eu conheço. Outra coisa é, eu vou lá entrevistar a pessoa com esse formulário e ela vai responder por si mesma. Né? Eu acho que é esse o exercício que os conselhos precisam fazer agora. É importante, né, Felipe, você colocar essas questões, porque grande parte dos conselhos aqui estão acompanhando de perto o sistema, já conhecem o sistema, Sim, né? sim. E eu vejo realmente que são dois momentos, né? Com esse conhecimento acumulado que todos aqui do grupo possuem, fazer as suas propostas, certo? E o outro momento é realmente fazer a pesquisa nas unidades prisionais. Então, são dois momentos distintos. Maria Esse Helena, complemento. eu estou até aqui pensando que unidades, por exemplo, onde tem sala de aula, o formulário pode ser aplicado na sala de aula. Negocia com o diretor, os professores já foram informados, a Senapen já informou todos os professores, e aí leva os formulários e aplica na sala de aula, e aí o papel do conselho, ele é muito mais de garantir que as pessoas tenham autonomia para responder o formulário, ou seja, que elas não vão responder o formulário com um guarda ali do lado dizendo que ela pode ou não pode dizer, e aí o papel do conselho é esse, de estar ali como observador, né? Mas pode ser feita uma aplicação, inclusive, num número de pessoas maior do que se a gente aplicar individualmente. Né? O mesmo pode ser feito, eventualmente, em unidades de saúde. Né? Eu acho que a escola é um grande lugar para a gente conseguir aplicar o formulário. A Renata, acho que está colocando alguma coisa em Curitiba, é que Curitiba é outra realidade, né? Lá tem um complexo em Piraquara. Simone, fale, por favor. Olá, tudo bem a todos? Como estão? Me ouvem todos? Aqui em Curitiba, né, e região metropolitana, que nós temos essa atribuição de fazer esse acompanhamento do sistema, fiscalização, nós temos uma dificuldade muito grande de conseguir a movimentação desses presos por questão de segurança. Então, muitas vezes, o que nós fazemos, né, nós sugerimos várias nuances para poder entrevistar algumas PPLs. Então, às vezes, conseguimos entregar vários questionários onde eles respondem internamente, né, dentro da cela, e eu sempre peço para entregarem dobrado, para que não passe por aquela análise superficial de vários terceirizados ou policiais penais, né, que venham a julgar alguma situação. Esse fator de levar a sala de aula, para nós, é bastante complexo, porque não vai funcionar, além do que nós estamos tendo algumas dificuldades aí em relação até às nossas atribuições. Semana passada, entre outras vistorias, nós estamos sendo proibidos de tirar as fotos com máquina fotográfica, até eu ia conversar com a Maria Helena, não tivemos tempo sobre isso. Então, estão restringindo demais a nossa atuação, e a gente está no embate, né? Isso não vai, de forma alguma, destruir a nossa ida e fiscalização no sistema. Mas aqui, entre tantos perfis que nós temos dentro do complexo e fora dele, né, São José dos Pinhais, então, é bem complicado a gente ter esse acesso de
de conseguir falar com o custodiado sem a presença de um agente, enfim, né, seja ele terceirizado ou policial penal. A gente se esforça bastante para conseguir, mas a atuação da coordenação aí da Regional Curitiba está complicando bastante, né? Então, nós já estamos verificando algumas providências a serem tomadas em relação a isso também. Enfim, mas a gente vai, né? Todas as fotos, a gente segue muito o modelo do Compen, que eu acho ele bem específico, né? Aquilo que a gente consegue verificar dentro do Complexo de Piraquara e outras unidades aqui da região. A gente complementa, a gente sempre sugere ou recomenda, né, algumas observações ali, porque tem um campo que fala dessa questão do que foi visualizado pelo Conselho da Comunidade, né, de favorável ou não, então a gente sempre sugere, mas às vezes o Conselho da Comunidade fica sem resposta daquilo do que foi sugerido, tanto pelas autoridades quanto pelo Compen. Então, a gente queria também ter um diálogo maior, sabe? Também para ter essa troca do que está funcionando da nossa atuação, né? Às vezes a gente fica sem resposta, e como foi dito também, não me recordo a representante do outro conselho da comunidade, de que a gente manda ofício, a gente tenta manter alguns diálogos para formalizar algumas condutas, e também não existe esse retorno, né? Então, os conselhos da comunidade, por mais que a gente tenha, assim, essa atribuição legal, ela ainda, a gente tem que ir muito para o embate. A gente vai, né? Da melhor forma possível, obviamente, mas não dá para unificar algumas ações, principalmente aqui, porque aqui a gente tem essa restrição de segurança e tudo mais, então a gente vai ter que se amoldar mais ou menos ali nas possibilidades que nos serão ofertadas ali para a gente obter essas informações para complementar aí todo esse contexto que nós estamos conversando. Obrigada. Obrigada, Simone. Pode falar, Felipe. Não, eu ia só comentar isso. A gente sabe que os locais têm dinâmicas muito diferentes, né? Acho que o traço comum em todos os lugares são as violações de direitos, né? A gente sabe que a violação de direito é o que tem de traço comum. Fora isso, cada lugar tem dinâmica própria, né? Mas é isso, vocês, melhor do que a gente, sabem como pensar estratégias e viabilizar. Acho que o objetivo dessa nossa reunião era trazer, né, essa possibilidade, chamar a atenção para isso, a importância da gente ouvir as pessoas. E aí o Conselho da Comunidade é uma das alternativas, né? A gente vai fazer conversa também com a Pastoral Carcerária, com o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, né? O LabGPEN vem fazendo esses diálogos, a FECompar é uma grande parceira, e é isso, mas vocês sabem qual que é a melhor forma. Acho que o grande desafio nosso é pensar a estratégia para que, de fato, essas pessoas sejam ouvidas, né? Mas acho que era isso, Maria Helena. Agradeço por todas as contribuições. Certo. Eu gostaria só de pedir que quem ainda não registrou sua presença, por favor, faça, entre no chat, lá tem um link, tem que entrar no link e registrar a presença, tá? O nome do Conselho da Comunidade e o nome da pessoa que está participando. É bem importante para nós fazer esse registro, tá? Porque a gente estava com 120 pessoas na sala, somente 78 registraram presença. Então, tem pessoas que ainda não registraram sua presença. Então, lembrando aí, quem não fez, por favor, registra, tá? Então, importante tudo isso que está sendo falado. Curitiba, a gente sabe que é uma realidade à parte, a gente vai ter que conversar, talvez, em separados, com o Conselho de Curitiba, para ver qual seria uma estratégia, digamos assim, uma mega estratégia, né? Mas os demais conselhos da comunidade que acompanham uma única unidade prisional, fica muito mais fácil, muito mais simples, né? E aquelas cidades maiores, com mais unidades, aí vai ter que também ver uma estratégia que possa atender a todos. Sim. Maria Helena, não, desculpa te interromper, porque eu fico pensando assim, tipo, para o caso, né, de Curitiba, o diálogo com a própria Defensoria Pública pode ser importante, né, de tentar fazer uma atuação em conjunto, assim, um pouco naquela ideia que alguém trouxe de um mutirão, é fazer um mutirão,
né, entre aspas, com outras instituições que possam contribuir. A ideia do mutirão é uma boa, né? Porque você pode, de repente, pegar o pessoal da universidade, da pastoral, pegar outros voluntários para auxiliar, né? É bem importante. É importante também, pessoal, colocar nas propostas de vocês a importância dos projetos de remissão, né? Os projetos de remissão de pena. Não esqueçam de colocar isso, né? Porque hoje, dentro do Estado do Paraná, nós temos uma lei estadual que ela foi editada e aprovada no ano de 2012. Está vigorando essa lei. Só que de 2012, né, a 2024, que é onde estamos hoje, né? Então, se passaram muitos anos, né? Então, se passaram mais de 10 anos. Então, nesses 10 anos, muitas outras leis foram mudando, né? E nós ainda estamos, né, com essa defasagem. Então, algumas questões que o Estado do Paraná ainda está dentro da remissão de pena pela leitura e estudo, mas nós temos outras questões que podem ser colocadas em prática hoje, que é a remissão através das práticas sociais educativas, né, as práticas sociais educativas. Então, vocês também já receberam material, a gente está tentando uniformizar isso a nível de Estado, mas a gente ainda não conseguiu fazer aquilo que nós queríamos, né, que é uniformizar aí com essa lei federal para a gente tentar conseguir ampliar os projetos de remissão. A remissão também pelo trabalho é muito importante, eu sei que o Paraná tem conseguido, junto às prefeituras municipais, e os conselhos estão sendo grandes partícipes para esse trabalho dos privados de liberdade junto às prefeituras, né, está tendo bastante saída de presos que estão privados de liberdade para trabalhar nas prefeituras, mas também existem outras empresas que estão sendo trazidas, estão pegando a mão de obra prisional, mas isso tem que ser ampliado, dá para ampliar muito mais, né? Então, quem tem experiência sabe que dá certo, quem está acompanhando sabe, mas tem muita gente que ainda não teve essa oportunidade, então é importante colocar, né? É importante colocar todas aquelas assistências da LEP lá, afinal de contas, lá vocês todos sabem quais são as assistências que a LEP prevê, né? Porque o preso tem o direito, né? E nós sabemos que muitas vezes ele tem direito, mas ele não está tendo esse direito garantido, né? E também o trabalho com as famílias, porque nós também sabemos, por ser conselhos da comunidade, o quanto é importante o trabalho com as famílias, né? E o quanto a rede ainda não está tão preparada para receber as nossas famílias quando a demanda é relativa à pessoa privada de liberdade, né? Nós ainda vemos um certo distanciamento, não de toda a rede, nós temos, assim, alguns equipamentos ainda, né, que tem um certo distanciamento, e às vezes é só no conselho da comunidade que aquela família, ela consegue ser ouvida quando a demanda é específica sobre a questão do privado de liberdade. Então, a gente tem que ampliar essa questão da discussão, né, do trabalho com as famílias, que é importantíssimo, porque quando ele sai, ele volta para onde? Ele volta para casa, né, e se esse trabalho não tiver garantido, a gente realmente tem dificuldades, e muitos acabam até ficando pela rua, aí tem aquela situação toda, né, dos egressos que viram população em situação de rua. Então, a gente tem muitas questões, né, que envolvem o nosso público, uma questão importantíssima que a Juraci colocou, da saúde mental, né, não esqueçam, por favor, nós temos a resolução 487 do CNJ, que é relativo à luta antimanicomial, e eu vou dizer uma coisa para vocês, esses dias aqui na minha cidade, Irati, no seu assistente social, no Conselho da Comunidade, tá? De 120 presos, nós fizemos um levantamento superficial, nós tínhamos 12 a 10% com problemas, tá? De saúde mental, e problemas graves, tá? E que nós agora estamos desenvolvendo um projeto aqui, estamos tentando fazer alguma coisa, porque essas pessoas estão aqui, agora não tem mais como estar encaminhando, né, por conta dessa interdição parcial do CMP, lá, e vai ter até interdição total, porque vai chegar num ponto que não vai dar mais para encaminhar para lugar nenhum, né, vai ter que tratar, essas pessoas vão ter que ser encaminhadas para a rede
do SUS, né? Isso tudo está ainda muito cru, apesar de estar sendo gestado aqui no Paraná. Tem um grupo bem bacana que está trabalhando isso. Numa outra reunião eu vou explicar detalhadamente como que isso está funcionando, mas ainda está muito incipiente, ainda a gente está engatinhando, né? Então, o que fazer com essas pessoas que estão dentro do sistema, né? E que são esquizofrênicos, pessoas depressivas, pessoas que têm suicidas, né? Nós sabemos que nós estamos no dia a dia aí enfrentando situações. Então, isso tudo tem que aparecer, de alguma forma, isso tem que aparecer, né? Temos também pessoas com doenças crônicas que, infelizmente, continuam dentro do sistema, né? Nós sabemos disso. Pessoas deficientes físicos e, entre outros, idosos, né? Temos pessoas bastante idosas dentro do sistema. Então, a questão das próprias mulheres, né? Então, nós temos muita coisa, os indígenas, pessoal, não esqueçam dos indígenas, quem tem população indígena aí em situação de encarceramento, é uma questão que tem que aparecer, não esqueçam de colocar os indígenas, tá? Então, a gente está só lembrando vocês aqui, mas vocês com certeza vão colocar tudo isso e mais um pouco, né, Felipe? É isso, é isso. Gente, eu preciso correr, eu já estou atrasado para uma outra reunião. Então, acho que a Cris deve estar por aí ainda, deixar cumprimentos para todo mundo, agradecer a Cris aí por ter estado conosco, agradecer a Maria Helena por essa oportunidade aí que eu fui comprar mais uma vez, né? Toma a dianteira, fazer essa articulação que é importante para esse momento. Felipe, olha só, Oi, antes de tu sair, será que seria interessante a gente fazer, tipo, até para a gente depois utilizar essa reunião maravilhosa, tão representativa nos outros estados, mas, de repente, listar algumas ideias, assim, de táticas que serão utilizadas para dialogar com as pessoas presas. Aí a gente poderia, sei lá, definir, fazer uma lista. O que saiu aí? Tipo assim, conversar com professores, defensoria pública, pastoral, coletivos. Vamos, a gente organiza isso, Cris. Tá. Ótimo. Eu preciso voar, gente, correr. Então, Felipe, agradecer a tua presença, que foi muito importante aí, enquanto LabGP, a Cristiane também, que veio trazer a experiência dela do Rio Grande, né? Muito obrigada pela tua experiência, importante as questões que você trouxe, acho que tem que constar sim, né? E aí, pessoal, participação de todos vocês, a gente havia prometido que ia ser uma hora de reunião, né? Passamos alguns minutinhos, mas acho que foi por conta do diálogo aí, foi importante, tudo que foi dito aqui foi importante e foi necessário. Eu só vou pedir, assim, encarecidamente que vocês agora se dediquem. Nós temos uma semana, vamos pensar assim, que a gente tem uma semana para a gente se dedicar, porque senão a gente vai fazer outras coisas e o nosso prazo está muito curto, nosso prazo está curtinho. Então, vamos tentar fazer uma força-tarefa essa semana agora, tá? Vamos pegar esse ofício 25 e vamos colocar lá para todos os conselheiros da comunidade, fazem parte da diretoria, para todos que são membros voluntários, para os funcionários, de repente fazer uma reuniãozinha, conversar sobre, né, dar uma lida nesse documento que vocês receberam, que é o Pena Justa, tá, que foi para todo mundo, ler, imprimir, tá, imprime, lê, pega a canetinha lá, marca, risca, faz observações aqui, tudo que vocês lerem, você já vai surgindo ideias, vocês já vão anotando, tá? Para vocês montarem, então, as propostas aí de cada conselho da comunidade, como eu já falei para vocês. Vocês podem entrar, sim, e devem lá no CNJ, fazer a inscrição e participar. Mas aquilo que vocês vão mandar lá para o CNJ, vocês mandam também para a FECOMPAR, tá? Mandam para a FECOMPAR as mesmas que vocês vão mandar para o CNJ, mandam para nós. Por quê? Porque o que for para o CNJ é importante, mas vai lá, Conselho da Comunidade de Curitiba, vai um conselho só mandando as suas propostas. E o que vocês mandarem para a FECOMPAR, nós vamos reunir tudo, vamos fazer um documento grande, vamos juntar com a OAB, com os conselhos de medicina, serviço social, psicologia e todas essas demais instituições que eu já falei para vocês, vamos fazer um documento bem grande com vários órgãos e vamos LabGP e vamos apresentar lá a nível nacional. Então, também é importante,
tá? Então, não é fazer 2 vezes, é só aquilo que vocês fizerem para o CNJ, vocês vão, as mesmas informações, vocês, mesmo documento, vocês mandam para nós, e a gente vai fazer esse trabalho daí para garantir, digamos assim, uma força maior. Tá bom, pessoal? Gente, Tá? preciso correr. Aí, Obrigado, Maria Helena. tá, um abraço, Tchau, Felipe. tchau. Pessoal, quem ainda não se inscreveu, por favor. Maria Helena, Nós ainda temos... Sim, pode dizer. Essa pergunta ali, eu perguntei, quantos formulários a gente precisa preencher? Tem um mínimo? Não existe um mínimo, tá? Então, veja bem, a minha sugestão, qual que é? Vocês podem fazer, por exemplo, uma unidade prisional, que é uma unidade pequena, vocês podem fazer para todos os presos. Mas se a unidade for muito grande e vocês não têm como fazer para todos, façam por uma amostragem, tá? Minha sugestão, porque de repente tem, sei lá, 600 presos, 800 numa unidade prisional. Vocês não vão conseguir fazer de todo mundo, tá? Porque o tempo é curto, nós temos uma semana para trabalhar em cima disso, nós temos que correr um pouquinho. Então, vejam quantas pessoas vão poder trabalhar nisso, quantos voluntários vocês conseguem, e façam assim. Se é uma única unidade, fica mais fácil de vocês fazerem essa pesquisa. A unidade é até 100 presos ou menos, vocês podem conseguir fazer de todos, ou uma porcentagem, 50%, né? E assim vocês fazem de porcentagem de todas as unidades. O importante é que seria interessante que vocês fizessem, pelo menos em porcentagem, em todas as unidades. Principalmente porque existem algumas unidades que são especificamente de femininas e outras são, né, são as masculinas, então as femininas são poucas unidades no Paraná, essas é importante que apareçam, né? A unidade lá de Toledo, que é LGBTQIA+, é importante também, porque é uma unidade bem específica, né? Mas pode acontecer que vocês encontrem esse público nas unidades de vocês, né? Então, pode ser que aconteça também, tá? O importante é vocês definirem a estratégia, e essa estratégia vai depender da realidade de vocês aí. Tá. Não existe nada fechado. Não sei se eu perdi ali. A gente vai mandar para quem esse questionário daí lá no... Então, esse questionário, na verdade, vocês vão ter que reunir esses questionários, né, e fazer um relatório desses questionários e vão mandar para a FECOMPAR, tá? Vocês vão fazer as propostas em cima dessas... O que vai sair? O que saiu a maioria dali? O que saiu? Vocês vão fazer em forma de uma proposta, tá? E vocês mandam para a FECOMPAR. E pelo que o Felipe falou, os questionários ali seria no nome do preso. Ele falou que pessoa em situação de privação de liberdade, pelo que eu entendi, porque eu não vi o questionário ainda. Esse questionário eles não lançaram ainda. Então fica difícil eu falar uma coisa que eu ainda não vi, né? Então não tenho como te falar. Mas pelo que eu entendi... Maria Helena, vai estar disponível hoje. Aí a gente pode dar uma olhada hoje, e aí qualquer dúvida, né? Tira depois daí. Que hoje, aliás, eu achei que o CNJ já teria postado, mas ainda não, mas vai postar hoje. O Felipe falou que hoje de manhã eles já iam postar, e que para a hora da nossa reunião já ia ter o questionário, só que infelizmente não aconteceu. E daí, como o Felipe tinha a semana toda fechada, e ele só podia fazer hoje, nesse horário que a gente está, eu falei, não, a gente vai aproveitar e vamos fazer, porque se a gente fosse marcar lá para frente, ia ficar muito longe, né? Tá? Só para justificar aí para o pessoal. Mas assim que eles lancem, pessoal, a gente dá uma olhada no questionário, eu troco uma ideia com o Felipe, e daí eu coloco no grupo e mando por e-mail para vocês. Enquanto isso, vão conversando, vão trocando as ideias, vão amadurecendo, e assim que a gente tem o modelo do questionário, a gente vai estar colocando ainda para divulgação para vocês e ver como é que vai ficar melhor. Apresentar isso. Vocês vão apresentar por bloco, você vai ter que apresentar individual, isso a gente vai ver. Mas a questão da amostragem é a minha sugestão, é a sugestão nossa aqui da FECOMPAR, porque realmente o universo todinho a gente não vai conseguir fazer. É impossível, né? Tá bom? E Maria Helena, eu só fiquei em dúvida, porque a nossa entrevista, você sabe que a gente tem quase 4.000 aqui, né? A gente tem praticamente 5 presídios, né? Sem contar a cadeia pública, né? Aí eu fiquei na dúvida, porque quando a gente faz a entrevista aqui,
a gente tem uma comissão de visita técnica, e quando vai fazer a entrevista, cada preso que é entrevistado, vai o nome dele, se ele tem filhos, vai o número da cela, vai e aí a gente tem lá um item no nosso relatório que coloca reclamações ou sugestões ou uma fala dele ou dela específica. E isso tudo está arquivado junto com o nosso relatório aqui. Então, a gente faz entrevista, e geralmente a gente pede para os agentes não ficar do lado, eles não saem, entendeu? Ótimo. Então, ali está o que eles falam, inclusive, Josi ajuda a fazer visita técnica, o Renan, Está ótimo. E nós conselheiros. Então, de repente, vocês podem aproveitar, Juraci, nada é perdido, tudo isso vocês podem aproveitar, vocês podem aproveitar sim. Tá? Podem aproveitar todo esse material, que é bem detalhado, eu conheço o relatório de vocês, é bem detalhadinho. Porque ali é a fala do preso, ele fala assim, ó, a comida tá ruim, tá assim, assim, assim. Ou ele fala assim, a única coisa que não tem roupa, a gente coloca, não tem roupa. Colchão não tá conseguindo usar, a gente coloca. O amor do colchão, melhorar o colchão, entendeu? Então, é a fala deles mesmo que tá ali, não é a nossa. Dá para aproveitar, Juraci, sem problema nenhum, tá bom? Pessoal, Cristiane está dando tchau, muito obrigado, Cris. Deus abençoe, foi ótimo tua participação. Nos reencontramos logo mais. Grande abraço, gente. Ver se a gente consegue botar uma pilha aqui no Rio Grande do Sul também. Tá bom? Que ótimo, gente. Que maravilha. Obrigada, até mais. E agora, até mais. Agora que só está o pessoal dos conselhos, é o seguinte, a gente vai tentar agendar reuniões com os conselhos da comunidade. Eu só queria ver, assim, a sugestão de vocês, se vocês preferem que essas reuniões sejam à tarde ou no período da manhã, porque a gente quer fazer as nossas reuniões como a gente já havia planejado, né? Fazer um calendáriozinho com todos os conselhos da comunidade para repasse de informações como hoje, uma reunião de 1 hora, né, para passar um determinado assunto. Então, hoje o assunto foi esse. E assim a gente pode fazer, ó. Estou vendo que a maioria está pedindo no período da tarde. Eu acho que a tarde para mim, é melhor. Tá. Então, eu acho que seria interessante colocar uma enquete no grupo, porque teve conselhos que não participaram, né? Colocar uma enquete no grupo ali com o horário, manhã ou tarde, o pessoal vota. E daí a gente não tem um problema depois para saber se a maioria quer à tarde, a maioria quer de manhã. Tá ótimo. Então, a gente faz a enquete e coloca lá no grupo, e daí vamos fazer um calendário e passar para vocês, que a gente tem bastante assuntos, e a gente pode trabalhar, assim, em 1 hora, tá? Em 1 hora a gente consegue passar bastante informação e passar bastante coisa para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe. Eu acho que foi uma hora bem vivida aí, que deu para a gente conversar bastante, pensar sobre muitas coisas, e como eu disse, eu encerro dizendo, é um momento histórico, vamos aproveitar esse momento histórico em que nós estamos tendo a oportunidade de fazer a diferença, tá? Muito obrigado a cada um de vocês pela força, pelo apoio, pela participação, tá? Um abraço bem grande a todos. Tchau.